Boa tarde, o Vila Nova hoje joga contra o Craque pela segunda rodada do Campeonato Goiano. E apenas uma modificação, entrada de Vinícius no lugar de Tony. Boa tarde, Guarani, o que você achou desse time e o mesmo time? Boa tarde, Aldene. Boa tarde aos amigos ligados no Mais Esportes. Gosto. Acho que tinha que ter poucas alterações mesmo. O Vila se comportou bem em Rio Verde e a partida de hoje à noite é a primeira de no mínimo 4 que vai acontecer entre Vila Nova e Craque, né? 2 no Campeonato Goiano, 2 na Série C. Então o primeiro confronto começa hoje, às 10 horas da noite, lá no Oba. Gosto muito da formação da equipe e espero que o Vila faça um bom jogo para provar que a estreia realmente foram pequenos detalhes que afastaram da vitória. Um bom rendimento hoje, a equipe chega embalada para a próxima rodada, também em casa contra o Goianésia. Pois é, e são 2 jogos em casa, e é com isso que os jogadores contam para embalar aí nesse início de campeonato. Eu acho sim que a minha principal característica é manter a tranquilidade. Eu acho que o goleiro tem que ser uma peça muito tranquila dentro de campo, não tem que ser fazer nenhuma loucura, tem que ter o máximo de segurança possível. Eu tento manter isso, tento passar tranquilidade para os companheiros. 2 jogos em casa, é uma hora boa para o Vila já tentar decolar nesse início de campeonato, Vinícius? É ótimo, eu acho que a gente tem que aproveitar essa sequência aí desses 2 jogos, porque nós já deixamos 3 pontos para trás já na primeira rodada e a gente precisa agora correr atrás, principalmente dentro de casa. Então a gente espera que consiga 2 resultados positivos nessas 2 próximas rodadas, aproveitando o fator mano de campo. E além de Vinícius, mais 4 jogadores foram regularizados. O Juninho Paraíba, o Neto Gaúcho, que foi apresentado há 2 dias atrás, né? O Washington, que foi apresentado ontem, mas já atuou, já fez gol pelo Vila Nova. E também o Marcos Aurélio. O Marco Aurélio. E aí hoje ficam à disposição no banco de reservas o Marco Aurélio e o Washington. O Neto Gaúcho ainda vai demorar um tempinho, precisa aprimorar a parte física, estava um bom tempo sem jogar. E aí a gente espera muito do Marco Aurélio, que teve uma boa pré-temporada. O jogador foi importante nos trabalhos de jogos amistosos e jogos treinos do Vila Nova no início do ano e vai ser opção para o segundo tempo. Com certeza, hoje o torcedor do Vila Nova conhece o Marcos Aurélio e vai conhecer também o Vinícius, uma boa opção. É evidente, o cara chegou para ser titular do Vila Nova. O Tony, não vou dizer que falhou em Rio Verde, mas faltou um pouquinho de experiência e vai ser bom tanto para o Tony quanto para o Vinícius. O Vinícius estava precisando de uma boa sequência de jogos, começa hoje a ter essa sequência e o Tony vai ter a oportunidade de observar uma pessoa experiente e aprender e quem sabe no futuro dar frutos para o Vila Nova. E o Vila conta com 2 pontos positivos, um de jogar em casa e o outro de jogar diante da torcida. Isso é bom para o Vila Nova, Guarani? A torcida do Vila tá com saudades, né? A última partida em Goiânia foi contra o Macaé. Na penúltima rodada da Série C, o Vila na oportunidade venceu por 1-0 e eliminou qualquer possibilidade de rebaixamento, mas a última vez no Oba, que é a casa do Vila, foi justamente contra o Craque de Catalão. Na última rodada da primeira fase do Campeonato Goiano do ano passado, o Vila foi derrotado por 1-0 naquela partida polêmica em que o Rodinelli entrou e o pessoal falou que ele tirou o pé, o Patrick também não foi pro jogo, e naquela oportunidade o Vila deixou de conquistar a sua vaga para a Copa do Brasil. Repito, hoje é o primeiro de 4 jogos no mínimo que pode acontecer, isso sem contar as semifinais do Campeonato Goiano e possivelmente uma segunda fase de Campeonato Brasileiro da Série C. Confio no Vila e acho que o Vila hoje consegue a vitória e, repito, vai embalado sábado contra o Goianésia, na sequência Anápolis na 5ª rodada, o clássico contra o Goiás. Pois é, e lá no Atlético, mais 4 jogadores, tem mudança aí para o próximo jogo. As novidades do Atlético são a entrada de Robson, Iago, Vandinho e Leonardo Paulista, o lateral que foi apresentado também essa semana, Guarani. Mudou porque foi mal diante do Goianésia? Foi mal diante do Goianésia. O diretor de futebol, Watson Batista, inclusive, deu uma entrevista coletiva que pode ser considerada polêmica, falou que o time entrou sem vontade. Então talvez seja isso que o Jair Araújo tente resgatar hoje à noite, no Serra Dourada. Vai sair da linha de 3 atacantes, vai optar por esse Iago, que é jogador do Rony, e aí participou do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Atlético e disputou alguns jogos pela Copa São Paulo como novidade. Gosto da escalação do Atlético, o Atlético precisa realmente, esse é o tempo do Jairo, fazer os testes, experimentar, ver quem serve e quem não serve. Porque o Atlético vem de uma reformulação total, um ano muito ruim e precisa e quer voltar à Série A no segundo semestre. Então, vamos apostar nessas novidades e gosto muito da volta do Robson. Afinal de contas, se ele vai ser aproveitado, ele tem que ser titular. E, naturalmente, o Robson, então, faz parte dos 11 que começam hoje contra o Anápolis. Vamos falar de Copinha, Guarani? Vamos falar de Copinha. Copinha que o Goiás venceu ontem, foi um jogo heróico do nosso goleiro, né? Mais um do nosso jogo. Goleiro aí. E aí, as imagens, o primeiro gol foi do Bahia, né, Guarani? Marcado foi o Matheus. E depois o gol do Eric que tá no time profissional depois de chegar da Copinha junto com mais 4 jogadores. Mas a grande estrela do jogo foi esse aí que apareceu agora pegando o pênalti, o goleiro Paulo Henrique.
realmente uma partida memorável. A última vez que eu lembro de um jogador um goleiro pegar 2 pênaltis assim dessa forma como foi em 98, numa semifinal de Campeonato Brasileiro, que o Dida, do Corinthians, pegou 2 pênaltis do Raí. Não satisfeito em pegar 2 pênaltis também com bola rolando. Ele brilhou também na disputa de pênaltis. Aí pegou mais 2 pênaltis, um travesseiro. E o Goiás chega muito forte. Agora, futebol é muito engraçado. Você sabe a última vez que Goiás e Santos se enfrentaram no Sub-20? Quanto é que foi o placar? Não, conta aí pra gente. 7-1 pro Santos. Foi na primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, que aconteceu no segundo semestre do ano passado. O Goiás, na primeira partida, empatou em 0-0 na Serrinha. Eu estive lá, eu acompanhei esse jogo. E aí, na Vila Belmiro, os meninos do Goiás perderam de 7-1 pro Santos, que vai ser o adversário de domingo. Tá na hora do revanche agora? Agora é uma situação diferente. Não é a primeira fase, é final, os times chegam motivados. O Goiás chega de 2 classificações heróicas contra o São Paulo e agora contra o Bahia. E acredito muito que o Goiás pode sim chegar com esse título, vencer o Santos. A partida acontece domingo, 10 horas da manhã, aniversário da cidade de São Paulo. Pois é, então vamos agora saber do Goiás. O Goiás que só tem uma modificação para o jogo. Sai Valmir Lucas lesionado e entra Rodrigo, que faz sua estreia hoje. O jogo é complicado, gente. Basta ver aí os resultados nós tivemos na rodada. Quase todas as equipes que jogaram em casa conseguiram vitória, com exceção do Anápolis, né? Então isso é para mostrar a força que as equipes têm. Nós vamos enfrentar uma equipe que tem pelo menos umas 3 semanas a mais de preparação do que a nossa equipe. A equipe está muito mais bem preparada fisicamente. Então a dificuldade do jogo é enorme. E a gente sabe que nesse início tudo vai ser muito complicado. Não adianta eu ficar aqui falando. Você vai ver nos campeonatos regionais grandes equipes aí com grande investimento, com dificuldades para poder ganhar os jogos, porque nesse início muitas equipes do interior se prepararam muito melhor do que as equipes, né, da capital, até porque não tem um calendário que vai até o final do ano. Então eles têm muito mais possibilidade de iniciar o trabalho antes. Então a dificuldade é enorme, né, nesse jogo de amanhã. Vamos para os palpites, Guarani? Antes de você já vai comentando de acordo agora com os confrontos que a gente vai acompanhar numa cartela. Vamos ver se ela aparece aqui. Mas para esse jogo, você acha que vai dar Goiás e vai seguir? Foi o único da capital que venceu, né, Guarani, nessa primeira rodada? Foi o único que venceu e é evidente que a responsabilidade toda está acima do Goiás. Essa entrevista do Anderson Moreira é aquela politicamente correta, né? Vamos respeitar o time adversário, né? O time começou a formação antes, a preparação antes. E que antes de todo jogo é o mesmo discurso, né? É verdade, mas o Goiás é franco favorito. O Goiás tem totais condições de vencer. O Grêmio Anápolis, vejo ele como o pior time do Campeonato Goiano. Isso já venho falando há algum tempo. E eu acredito que o Goiás entra em francas condições de vencer a partida. Aliás, hoje, essa rodada ela é totalmente favorável aos clubes da capital. Não acredito que vai ter nenhuma surpresa. Acredito que o Vila vence, o craque de Catalão, o Atlético também passa pelo Anápolis e o Goiás vence o Grêmio Anápolis aí fora de casa. Pois é, e o Neto espera ser regularizado até o final da semana e já o Walter espera ali recondicionar fisicamente. Mas isso é bom porque vai dando oportunidade para o Júnior Viçosa e para o Felipe Amorim nesse começo de temporada. Os jogadores precisam de confiança, precisam de um rendimento e é claro, vamos ser sinceros, os adversários do Goiás são muito fracos no Campeonato Goiano. Tirando o Atlético, Vila, Rio Verde, possivelmente um craque de Catalão, os outros 5 adversários não fazem frente a investimento, a estrutura, a tudo que representa o Goiás para o estado. Então é uma boa oportunidade até para o Júnior Viçosa, que precisa de uma temporada melhor e principalmente para o Felipe Amorim, que foi ídolo em 2011, mas que em 2012 deixou muito a desejar, Aldênio. Caiu de produção, né? Caiu muito. Boa tarde. Boa tarde, Aldênio. Boa tarde, depois do intervalo, mais esportes nacional. Não perca.